Pessoal, então o Ciro todo domingo publica a sua newsletter. Tem lá cirogomes.com.br, você pode assinar R$ 20 por mês, que é o plano que eu assinei, ou paga 200 e tem acesso aí o ano todo. Enfim, fica mais barato pagando de uma vez, ou escolhe mensalmente, eu estou pagando mensalmente. E lá o Ciro traz reflexões as mais variadas sobre política, sobre economia, fala de geopolítica, tá falando sobre esse conflito lá no Oriente Médio, já falou da guerra na Ucrânia, enfim, então tem muito assunto. E aí, nesse domingo agora, do dia 29, ele vai falar de várias coisas, ele critica essa forma como a política está sendo feita no Brasil há 30 anos, e ele tem mostrado com números, então não é assim, eu acho que ele está errado, olha, tem que confrontar com números. Ele fala, mostra como é que tem sido essa relação do executivo com o legislativo, essa coisa de alguma forma comprar o apoio do Congresso com liberação de emendas. Será que esse é o único caminho? Tem gente que fala assim, mas é só assim que é possível. Não, o Ciro vai trazer lá alguns caminhos, ou seja, está sugerindo algo que alguém do governo poderia ler e falar, poxa, será que tem razão? Mas eu acho que não tem. Vamos tentar, porque do jeito que tá dando errado. Deu errado no passado, será que agora vai dar certo no presente, no futuro? Olha, a chance é muito pequena, a gente está vendo. Aí o Ciro faz essa introdução para depois dizer que o Arthur Lira pegou a caixa de porteira fechada. O Ciro elogiou, porque o Ciro só critica, não, o Ciro elogiou a ex-presidente da Caixa, a Rita Serrano, que foi nomeada lá pelo Lula no começo. O Ciro então a elogia e o Ciro lamenta a demissão dela para nomear um indicado de Arthur Lira. Então, assim, tem coisas importantes para a gente refletir, e o Ciro fala também nessa newsletter sobre o problema do identitarismo. Aí ele faz uma reflexão que nos Estados Unidos deu em Trump, ele vai explicar alguns pontos importantes, no Brasil deu em Bolsonaro, então ele vai trazer algumas questões sobre isso, vai falar sobre o que ele chama de genocídio na faixa de Gaza. Eu vou ler um trecho dessa parte. O Ciro diz o seguinte: e a questão de fato é simples, o que o governo de Israel está fazendo na faixa de Gaza é um exercício de defesa, que é o que eles alegam, estamos nos defendendo. Ou, pergunta Ciro Gomes, uma guerra de extermínio de bases étnico-religiosa. Diz ele, talvez os números nos permitam refletir. Com distanciamento honesto, a resposta para esta pergunta. O mais macabro, já morreram 8.536 pessoas até o momento em que escrevo. 7.131 palestinos e 1.405 israelenses. São 19.275 feridos palestinos e 5.431 israelenses. O mais chocante, Ciro Gomes, 2.704 crianças morreram na faixa de Gaza. Cerca de 40% dos mortos são crianças. Coloca em caixa alta, como se estivesse gritando, e escreve, Deus meu! Em Israel, a covardia já matou mais de 30 crianças. O bombardeio indiscriminado na faixa de Gaza já atingiu mais de 8.400 edifícios residenciais. Fotografias de satélite demonstram que a ação é de destruição total a partir do norte para o sul da área. A ordem ilegal e de inspiração nazifascista de evacuação em 24 horas de mais de 1,3 milhões de civis do norte para o sul da faixa de Gaza deixou ao relento esta imensa multidão, denuncia Ciro Gomes. E a ajuda humanitária a conta gotas, permitida pelo governo de Israel, não inibe o cerco medieval, também ilegal, que deixou sem comida, água, eletricidade, remédios, inclusive anestesia para a cirurgia de feridos, e combustível mais de 2 milhões de pessoas inocentes. A derrubada do acesso da região à internet bloqueia a comunicação entre famílias e impede o jornalismo de informar. Tudo crime de guerra, capitulado nas regras internacionais, denuncia Ciro Gomes. Pode até se reconhecer a barbaridade da iniciativa do Hamas, lá no surpreendente 7 de outubro. Ou seja, o Ciro não tira aqui a responsabilidade do Hamas pelo 7 de outubro e reconhece a barbaridade, mas finaliza dizendo, isto é simples e fácil de se repetir. Mas o que o governo de Israel está fazendo não é defesa, é crime contra a humanidade. Então tá aqui, Ciro. E aí ele fala mais coisas, eu trouxe apenas um trecho, Para quem quiser ver, aí é cirogomes.com.br, e o Ciro tem feito lives em que aí ele, nas lives, tem inclusive aberto uma parte delas ao público no seu canal, uma audiência gigantesca, e depois ele deixa a parte final apenas para os assinantes, que podem também fazer perguntas. Quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!